No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Radar de Notícias. Bom dia, 7h10. Começa agora mais uma edição no Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5. Com transmissão simultânea, TV Guarulhos, canais 3 na NET e 508 na TV Vivo HD. Estamos no ar também pela internet tvguarulhos3.com.br e live pelo meu Facebook e pela página do Radar de Notícias Guarulhos. Manhã de terça-feira, 24 de novembro de 2020. Participe, ligue 2455-1100. Ou mande sua mensagem 99507-6900. Vale torpedo, WhatsApp 99507-6900. 7h11. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro, nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Olha, o tempo está fechado, né? Nublado. Temos mais ou menos 20 graus, mas deveremos chegar a 29 graus hoje, Pedro, sem probabilidade de chuva. Começa a esquentar o mês de novembro. Aliás, está uma temperatura muito baixa para o mês de novembro, né? Geralmente deveríamos estar sentindo calor. E atenção, ainda hoje aqui no estúdio, 2 vereadores reeleitos, Gilvan Passos, do PSD, e vereadora Carol Ribeiro, do PSDB. Que imagem é essa aí, produção? 7h11. E daqui bem, Rabi Calil ainda hoje. Vamos falar sobre os bastidores da política de Guarulhos. Folha de São Paulo circula destacando: Boulos sobe a 45% e reduz vantagem de Covas com 55%. Votos nulos, brancos e indecisos migram para pessoalista, enquanto Tucano estaciona. Mostra a Datafolha. Eita! A eleição na capital começa a embolar, hein? É porque a eleição do segundo turno, se um candidato desce um ponto, o outro cresce um ponto. É que nem uma balança, né? E ontem o Instituto Paraná divulgou uma pesquisa sobre Guarulhos, dando praticamente 60% dos votos válidos para o prefeito Guti e 40% dos votos válidos para o candidato do PT, Eloy Pietá, tá? Então, estamos aguardando mais pesquisas. A CNN contratou mais uma pesquisa e também o Ibope foi contratado para ser divulgado na quinta-feira. Vacina de Oxford é até 90% eficaz, aponta teste. A grande corrida agora é pela vacina, né? E os casos de Covid estão aumentando no Brasil, hein? Muita atenção. Fala aí, Virgílio Rocha. Pois é, a Folha Metropolitana destaca a avaliação da Coronavac vai ser divulgada no início de dezembro. Vacinas. O governo de São Paulo anunciou ontem que os testes clínicos vão, em parceria com o Instituto Butantan e da Sinovac, devem ter resultados divulgados no início do próximo mês. É a vacina mais provável, ou seja, a mais rápida, deverá ser a da Coronavac, do Instituto Butantan, em parceria com o governo chinês, né? Ou com o laboratório chinês, melhor dizendo. Agora, nos Estados Unidos, a Pfizer avança com a vacinação. Já promete em dezembro começar a vacinar, principalmente os profissionais de saúde, a Pfizer. Pfizer e BioNTech, né? Exato. Justiça proíbe carros de som do PT desacompanhados com ataque a Guti. Aliás, a lei eleitoral já diz isso, né? Que carro de som só em carreata. Que mais? Procon notifica Carrefour para explicar caso de violência e discriminação. Não, o Procon, pelo amor de Deus, já tem a justiça, já tem a polícia. Por que o Procon foi se meter nessa encrenca aí? Pelo amor de Deus. Quer aparecer? Polícia Federal realiza a maior operação do ano contra o tráfico. Muito bem. E a maioria das empresas está otimista com o Black Friday. Black Friday. Como dizia o saudoso Jomir Betting, o brasileiro compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. O que me preocupa é isso aqui, ó. Taxa de ocupação é a menor em 28 anos na pandemia. Ocupação é desemprego.
E ontem eu fiquei estarrecido ao ver uma reportagem sobre o aeroporto de Congonhas. 90% dos funcionários das lojas foram demitidos, hein? Você imagina, eu pensei em Cumbica, Virgílio Rocha. A situação não deve ser muito diferente. Não deve ser diferente. Os aeroportos com movimentos fracos, né? Imagine só o reflexo nas lojas dos aeroportos, hein? Eu posso falar do táxi, o movimento, dá uma corrida por dia, no máximo 2. Ainda. Ainda. E eles vão lá dia sim, dia não, é um revezamento, né? Terrível, hein? Revezamento, Terrível. 7h15, o Estado de São Paulo circula destacando: Trump ainda não admite derrota, mas autoriza a transição de governo. Menos male, né? Ele não admite a derrota, mas pelo menos autorizou a transição de governo. O democrata Joe Biden começa até a nomear os futuros secretários de Estado, né? Aliança pelo Brasil só tem 10% de assinaturas. O presidente Bolsonaro promete até março escolher um novo partido. Deverá ser um partido do Centrão. Eu apostaria no PRB, hein? Vamos aguardar. Vacina de Oxford é 90% eficaz. O país pode imunizar 130 milhões de pessoas, só que 65 milhões de brasileiros seriam vacinados a partir de março. E os outros 65 milhões no segundo semestre. Eu espero que a vacina paulista chegue antes, hein? Modelo acusa senador de estupro em flat de São Paulo. Agora virou moda, hein? Daqui a pouco para transar vai ter que ter uma autorização por escrito, viu? 7h16. O Guarulhos hoje destaca, Pedro, Bolsonaro diz não ter responsabilidade sobre testes encalhados em Guarulhos. Pois é, de quem é a responsabilidade, hein? Justo em Guarulhos, no aeroporto, milhares de testes para a Covid-19 estão lá. Estão estragando com o tempo, estão vencendo o prazo de validade. Mais de 6 milhões. De quem é a culpa? Bolsonaro disse que é dos governos estaduais e municipais. Eu conversei ontem com o secretário Zé Mário de Saúde, secretário de Saúde de Guarulhos, ele disse que não. E que as prefeituras recebem do governo do estado. Enfim. Mas alguém é o responsável. Alguém é ou irresponsável. Ou irresponsável, eu diria. Que mais, Virgílio? A maioria dos reajustes até outubro tiveram ganhos reais, aponta o Diese. Tá certo. Mais alguma coisa? Daqui a pouco eu tenho manchete do Grupo Diário, né? Onde você pode encontrar a coluna Reticências. Sim. Aliás, minha coluna Reticências circulando hoje por aí. Muito bem. O Grupo Diário destaca, aqui no site do Grupo Diário, vamos lá. Ainda bem que você deixou no ponto, hein? Em apoio informal ao PT, Franco Correia pede para guarulhense não votar em Guti. Pois é, a prefeitura Abel Franco Correia, do PSDB, se manifestou ontem através de um vídeo. Não pediu voto para o candidato PT, mas pediu que não votassem no Guti. Enfim, foi a posição dela agora no segundo turno, né? 7h18. Vamos a um rápido intervalo. Em seguida aqui no estúdio, o vereador reeleito Gilvan Passos, do PSD. 2 minutos. Acabamos de passar por um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Por isso, a Sabesp trabalha 24 horas por dia para cuidar de todos. E se todos cuidarem da água bem, ninguém fica sem. Tome banhos curtos, feche as torneiras, não use mangueira, conserte vazamentos e evite qualquer desperdício. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br. Vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história.
Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h21, 7h21, Radar de Notícias ao vivo, participe 99507-6900. Comigo aqui no estúdio, o vereador reeleito Gilvan Passos, do PSD. Bom dia e parabéns, vereador. Bom dia, Pedro, bom dia a todos, obrigado a todos aí que confiaram seu voto novamente. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Foi reeleito com quantos votos? 4.539. Sua votação cresceu, manteve? Na verdade, eu caí 245 votos. Caiu? Caí 245 votos, que significa que a gente tem que trabalhar e trabalhar bem mais. Eu e o Rabi tínhamos uma expectativa se a sua passagem pela Secretaria de Segurança iria refletir na sua votação ou não. Pelo que eu percebi, acho que não, né? O que acontece também é assim, né, Pedro? A gente faz uma análise de tudo. Nós tivemos, por exemplo, que me ajudaram na eleição passada, 3 que foram candidatos. Então, 3 saíram pessoas... do seu grupo. Isso, saíram do meu grupo político e saíram bem. Desejei boa sorte a eles, mas aí são 3 a menos, né? Então, você vê que faz uma diferença grande. Quem foram os 3? Foi o pastor Wellington, que é do PTC. O Wellington Bezerra? O Wellington Bezerra, pastor Wellington. Que é considerado eleito hoje. Isso, me ajudou muito, né, com toda a CBI ali, em nome do apóstolo Adailto, quero agradecer a todos, mas eles resolveram lançá-lo. E teve o Douglas também, que foi candidato, e o Renilson também, que foi candidato. Tá, ok. Agora, essa foi a sua terceira ou quarta disputa? A quarta. A minha primeira foi em 2000, na ocasião eu tive 2.132 votos, eu tive mais votos que 9 vereadores eleitos naquela ocasião, mas o partido que eu estava não alcançou o coeficiente, e aí nós fizemos só 2 cadeiras na época. Depois, 2012, fui eleito, 2016 reeleito, e agora, graças a Deus, também 2020 reeleito. Quer dizer que na sua primeira disputa você foi bem votado, mas não conseguiu. Mas fiquei fora, exatamente, fiquei fora. Bacana. E o que você sentiu nas ruas nessa eleição? Bom, eu senti muita falta e vejo hoje a gente olhando os erros, e é gostoso quando você consegue ver os erros reeleito. Mas eu, por exemplo, a falta de você poder fazer as visitas nas casas, de você poder olhar no olho do eleitor, ele poder estar com você, conversando com você, eu tive essa dificuldade, né? A minha região, muita gente falava, não, eu vou votar em você, mas nem todos queriam uma reunião, nem todos queriam uma visita, então eu achei que essa foi uma grande dificuldade. Os candidatos também, muitos candidatos, né? Como sempre, eu acho que se nós não tivermos uma reforma política, ao meu ver, cada vez mais vai se complicando mais, não só para mim, mas como eu acho para todos. E até, Pedro, vou abrir um parênteses, como você estava falando da secretaria, eu quero aqui, em nome da família da Andréia Sanches, em nome de toda a Guarda Municipal, dar os meus sentimentos, pêsames para o inspetor Nasser, da GCM, que veio a falecer ontem também com Covid. Ele estava internado já há mais de 15 dias e ontem, pela madrugada, ele veio falecer. Então, eu gostaria de dar aqui meus sentimentos. Os nossos sentimentos. Nossos sentimentos aqui a toda a família e a toda a Guarda Municipal, um grande profissional. Secretário, aliás, vereador,
A experiência de ter sido secretário, o senhor pensa novamente, eventualmente, em assumir uma secretaria ou não? Nesse momento, né, Pedro, a gente primeiro estamos focados aí na reeleição do nosso prefeito Guti. Hoje você tem uma bancada de 6 vereadores, hoje você tem um grupo político, o prefeito, em hipótese alguma, pensa em falar a respeito disso, até porque temos que respeitar o outro adversário. Sim. Né? E isso aí eu também não estou pensando, até porque o Márcio Pontes também vem fazendo um ótimo trabalho na pasta. Isso aí, o prefeito, acho que só vai pensar nisso, se Deus quiser, dando tudo certo aí dia 29, aí depois que ele vai pensar isso. Então eu até particularmente ainda não fiz essa leitura ainda, mas foi uma experiência muito boa. Eu não vou perguntar em quem o senhor vai votar, só quero saber o seguinte, para presidente da Câmara o senhor já se definiu ou não? Não, já me defini, né, tem um colega do partido nosso que é candidato e a gente está junto com ele. É o Thiago Surfista aí? O Thiago, o Thiago, até porque a gente já tinha conversado a respeito dos outros candidatos aí, ou o outro candidato, mas o Thiago, colega de bancada agora também, uma pessoa que já vinha conversando comigo a respeito disso, e eu desejo uma boa sorte a todos, mas eu estou com o Thiago. Ok. Além dessa dificuldade de realizar reuniões durante a pandemia, mas quais são as demandas da população que o senhor sentiu nas ruas? Paulo, a demanda em si, eu vou falar pela minha região, né? Sim. Na sua região, Jardim aqui Vila o Parque Galvão? Santo Antônio, Jardim Vila Galvão, né? Aqui o Gopoúva, Vila Augusta, enfim, nós tivemos trabalho em toda Guarulhos, tanto é que, graças a Deus, eu tive voto em todas as zonas eleitorais. Fui bem votado, até graças a Deus. Mas hoje o que eu vejo, Pedro, na minha opinião, não era nem da demanda, porque as pessoas analisavam o seu trabalho, você entregava o que você fez junto à Secretaria de Segurança, mas o excesso de candidato. Eu tive problema. Minha região, aqui o Parque Santo Antônio, eu vou falar do Parque Santo Antônio, é uma região pequena, mas você tinha 20 candidatos dali. Né? 20? Então, poxa, você atravessava a rua, tinha um candidato, você ia do outro lado, ô Gilvan, é meu compadre, é meu primo, é minha comadre, congrega na mesma igreja que eu, é isso. Então, isso para mim eu tive uma dificuldade, apesar de, graças a Deus, nós mantermos a nossa votação. Por exemplo, o colégio que eu voto, Emiliano Antônio, ali na Rua Mouras, 2.300 eleitores. Nós tivemos uma abstenção de 20% nesse colégio. Eu consegui 488 votos, fui o vereador mais votado. Você juntando o segundo, o terceiro e o quarto, não deu minha votação. Né? Mesmo assim, caiu um pouco minha votação, e isso em todos os colégios. Então, eu volto a dizer, a maior dificuldade foi essa, porque a demanda, graças a Deus, você tinha o trabalho, quando você conversava com a pessoa, você mostrava, você tinha, mas infelizmente, muitos candidatos, e isso para mim foi uma dificuldade muito grande. Eu acho que não só para mim, mas para todos. E volto a dizer, a pandemia também, a falta de você ter esse contato. E a secretaria também, Pedro, os primeiros anos que eu tive em 2017, foram anos difíceis, anos onde você saía, às vezes, 10 horas da secretaria. Muitas vezes de sábado e domingo, você trabalhando em algumas demandas. Isso também me afastou muito do eleitor. E isso faz falta. E eu senti isso. As pessoas dizendo, poxa, Gilvan, você sumiu. Pois é, a minha dúvida é essa, se a secretaria te ajudou ou se atrapalhou. Eu fico, essa reflexão, acho que você vai ter que fazer. Né? Sim, mas eu vejo lá os próprios colaboradores, os colegas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, vieram, somaram, estiveram junto comigo. Eu tenho que agradecer muito a eles, não só a eles, mas toda a minha assessoria e todos aqueles que estiveram na rua aí com a gente. Parabéns pela reeleição, vereador Gilvan Passos, do PSD. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro, mais uma vez, agradeço a todos, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que confiaram o seu voto em mim e Deus abençoe a todos. Lembrando, né, que a sua trajetória política começou lá com o saudoso vereador Gilmar Lopes, né? Verdade, Gilmar Lopes, e até a gente conversava, né, Pedro, que época boa, né, que a gente tinha na Câmara Municipal. Aliás, eu arrisco dizer que o Gilmar Lopes foi o melhor tribuno que eu já vi até hoje na Câmara Municipal. Sim, verdade. Ele sempre tinha, às vezes, quando ele errava alguma coisa, às vezes até você ali no próprio plenário, você dava um toque para ele, de repente ele vinha com uma saída muito boa. Era verdade. Muito bom, ele era muito rápido. Rápido demais. Rápido. Obrigado, Gilvan. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado. 7h29, produção. Rápido intervalo, hein?
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Acabamos de passar por um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br. Vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h32, 7h32, Radar de Notícias ao vivo, participe 99507-6900. Comigo no estúdio, jornalista Rabi Kalil, bom dia. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro, bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Última semana. Verdade. Ansiedade? Nem tanto. Conversando com os dois vereadores aqui, o Gilvan e a Carol, eu falei, olha, uma das apurações mais emocionantes que teve a Carol, pelo amor de Deus, nem me lembra dessa apuração, por causa da, acho que aquela travada, atraso, né? Aquele atraso, a travada do sistema, você imagina como que fica. Aliás, a ansiedade. Existe essa expectativa para o segundo turno também, né? Também. Dizem que houve ataque hacker, que o computador falhou, enfim. Bom, vamos falar sobre pesquisas eleitorais. O Rabi já me fez uma correção aqui. Eu falei no início do programa que a CNN viria com a... Mas é a TV Record que vem com a... Foi, que fez a contratação da Real Time. A Big Data foi a Rede Record que fez a contratação. Então, nós temos expectativa de pesquisa Record, Real Time, Big Data. Perfeito. O Ibope foi contratado pelo Sindicato do Comércio Varejista, Dr. Reginaldo Sena. Positivo. Para quinta-feira o Ibope, né? Isso. Na realidade, o que existe de registros das pesquisas, todas para divulgação no dia 26. Agora, quinta-feira. Depois de amanhã. O Ibope com certeza vai divulgar. Sem dúvida. Né? A Record acredito também que vai divulgar. A outra é Govnet? A outra é do Govnet, contratado pela campanha do candidato do PT, o Eloy Petar. Não divulgaram todas, não? Não. Algumas eles divulgaram. Divulgaram algumas. Fizeram uma, acho que dias que antecederam a eleição do primeiro turno. E eu acredito que também agora. E tem uma pergunta interessante. Da pesquisa contratado pelo PT, da Govnet, no questionário está dizendo qual o índice, né, de certeza que você vai votar nesse candidato. Eles querem saber
Se o eleitor está convicto que já decidiu o voto. É o voto cristalizado, né? Ou Isso. se pode mudar o voto. Isso. A gente percebe isso na capital, que está mudando o voto, né? Mudou o voto, segundo o Datafolha de ontem, Pedro. Isso daí o PSDB da capital, eles já receberam essa notícia. Entre os indecisos, a tendência dos indecisos é migrar para o voto Boulos. Tanto que, se você pegar os dados, diminuiu os números de brancos, nulos e indecisos e subiu o Boulos. Ontem o Instituto Paraná divulgou uma pesquisa sobre Guarulhos, resumindo, deu 60% dos votos válidos para o prefeito Guti na projeção e 40% para o candidato PT, Eloy Pietá. Lógico que isso pode mudar. Nós vamos ter mais 3 pesquisas eleitorais, né? Sim. Vamos acompanhar. Eu acho que a mais significativa deverá ser o Ibope. O Ibope acertou no primeiro turno, né? Acertou. Eu estava analisando, se a gente for avaliar os institutos, até a Big Data também está dentro da margem de erro, não houve erros assim, vamos chamar, grotescos. Não. Mas né, dos institutos. O mais assertivo foi o Ibope. O Ibope deu o Guti na frente, fez uma projeção de 41, e ele veio com 45. 5. Dentro da margem de erro. Né? Esse ano, acho que os institutos, eles acertaram. Não vi essa discrepância de números. Cá entre nós, há institutos e institutos, né? Teve uma pesquisa aí que dava o Nefinho Tales em primeiro lugar, né? Lembra disso? Eu lembro, é que nós não citávamos aqui, né? Nós não falamos aqui. Nós não falamos desse instituto. Mas que teve. Rabi, vamos falar dos vereadores eleitos? Quantos são ligados ao governo, à oposição? É uma bancada interessante, Pedro, porque a gente faz sempre essa análise, né? E você fez uma observação importante. Vamos supor, por exemplo, da coligação do prefeito Guti, né, em torno de todos os partidos aliados, foram eleitos 19 vereadores. 19 do arco do Guti. Do arco do Guti, 19 vereadores. Da coligação da Tucana Franco Correia, foram eleitos 7. 7 vereadores. 7 vereadores. Já deu 26. Isso. O Eloy elegeu os 5 do PT. 31, estão faltando 3, quem são? Então, o Wagner Freitas. Elegeu o Paulo Roberto. O Paulo Roberto Sequinato. A professora Sandra, do PDT. Elegeu o Martelo. E a Simone Carleto. Simone Carleto. Bom, Simone Carleto eu vou jogar na oposição. Isso. Não, Simone não. Quem é que elegeu? Foi o Edmilson Souza. O Edmilson. Edmilson é oposição, perdão. Foi um ato falho aqui. Do PSOL. Então, eu somo o Edmilson na bancada do PT lá, 6 na oposição. Perfeito. E o PP? O PP... Tem 2 na oposição. O PP agora acabou elegendo a segunda na semana passada, que foi a doutora Márcia. Márcia Tasquete. Aí acabou caindo o Alexandre Dentista, do PSD. O Guti perdeu 1. Eram 20-6, agora ficou 19-7. Você me lembrou, me dá uma parte, Rabi. Eu encontrei ontem o advogado Kassem Mazum e ele defende o Vitor da Farmácia. E ele protocolou ontem um recurso pedindo já efeito suspensivo daquela impugnação que o Vitor da Farmácia sofreu em primeira instância. Por decisão da Justiça Eleitoral de Guarulhos, o Vitor da Farmácia, que foi eleito pelo PTC, está impugnado. Foi o segundo. Agora existe esse recurso que vai para o TRE, para o tribunal. O doutor Kassem Mazum está convicto que vai conseguir o efeito suspensivo. Então, é uma grande expectativa para os próximos dias saber se o Vitor da Farmácia irá conseguir ou não esse efeito suspensivo, esse recurso, né? Aí, então, dentro do PTC, ficam 2, então, subjúdice, que é o próprio Vitor da Farmácia, como você falou, e também o Jorginho Mota, que é o terceiro. O Jorginho Mota, eu consultei o doutor Leonardo Freire, que é um advogado conceituado, ele acha que o Jorginho Mota, grandes possibilidades de ser considerado eleito. Reverter a situação. Porque é uma questão de documento. Aí, neste caso, não alteraria a bancadas da Câmara. Seria uma troca dentro do partido, dos eleitos do PTC. Mas não iria mexer com os eleitos das atuais bancadas.
Eu acho que o único caso que pode ainda ter mudanças minha opinião, das bancadas eleitas, Pedro, é a questão do João Dárcio. Difícil a situação do dele. Podemos. O que torna mais difícil a situação é que são muitos candidatos. 8, né? São 8 ou 6, se eu não me engano, salvo engano aqui, que entraram com recurso. Ou seja, você não depende de um julgamento. Aliás, modéstia à parte, Rabi Calil, nós dois falamos que semana passada nós falamos que haveria mudanças nas cadeiras. E aconteceram, né? Aconteceram as mudanças. Aconteceu já no PP, já aconteceu no PSD, aconteceu no PTC e pode acontecer mais ainda. Hein? Pode. Lembrando que essa questão do João Dárcio, do Podemos, ele conseguindo atingir a votação, a cadeira na sobra, tiraria a cadeira do Partido dos Trabalhadores, que seria a Fernanda Curti. Sim, mas está bem mais improvável. Sabe? É mais difícil. Mas eu digo assim, o cenário que mudaria as bancadas eleitas seria só neste caso que se tem. Porque os outros subjúdices que estão sendo julgados seriam dentro mesmo do próprio partido, que é o caso que aconteceu com o PTB. Né? Estava eleita a Gladys Betinha Acredite e o Paulo Roberto Sequinato acabou pegando, mas dentro do partido. Bom, só uma observação, seja quem for o próximo prefeito de Guarulhos, Guti ou Pietá, vão ter que somar mais vereadores na bancada de apoio na Câmara. Sim, não é isso? Sim. Independente do resultado, a Câmara Municipal não está confortável para nenhum dos dois. Viu? E nós falávamos muito aqui, Pedro, durante as eleições, até na pré-campanha, que a gente ouvia muito o pessoal falar assim, mas ele pode fazer na sobra, o partido pode eleger na sobra. Como que nós ouvimos isso? Né? E olha só, o resultado demonstrou o quê? Que precisa ter partido organizado. Dentro de Guarulhos, apenas 2 partidos, só 2 partidos elegeram um vereador sem atingir o quociente eleitoral, que foi nessa nova regra das sobras. Quais foram? Foram o PTB, o Paulo Roberto PTB Sequinato. Não fez o quociente? Não atingiu o quociente eleitoral. Foi na sobra. Foi na sobra. E o PSOL. Também. Do Edmilson. Bateu na trave. Bateu, foi 13 mil e pouquinhos. Então, quer dizer, apenas 2. E olha que detalhe. Pela regra antiga, eles não estariam eleitos. Não estariam eleitos. Pela regra antiga, eles não estariam eleitos. E olha que interessante, Pedro. Com os julgamentos, os subjúdices sendo julgados de última semana para cá, o PRTB, do então prefeiturável candidato Rodrigo Tavares, eles atingiram hoje, neste momento, eles têm mais de 15 mil votos somados na SAF. Mas ninguém atingiu a cota. Né? Mas ninguém. O mais votado do PRTB é o candidato Biriba. Com quantos votos? Biriba, 1.486. Quase, hein? Quase. Esse sim, bateu na trave e parou na linha. E a bola parou por 1.000 votos, aí ele deixou de ir. É uma pena, né, que o PRTB atingiu o quociente, mas não tem ninguém que tenha feito pelo menos 10% do quociente eleitoral. É outro exemplo também. Nós temos 2 exemplos na cidade de Guarulhos. Em Gotham, como você diz, acontece de tudo, e essa eleição provou. Eu reafirmo a minha opinião. Eu acho que essa nova regra é mais justa que a antiga. A gente tem essa opinião divergente, mas eu ainda acredito e eu reafirmo, eu já afirmei aqui, reafirmo, haverá reforma política no Congresso. Sim. Os deputados federais que eles participam ativamente das eleições municipais, eles sentiram essa diferença, a dificuldade. Isso aqui foi um laboratório para eles. Foi, exatamente. Você disse tudo. Foi uma prévia, um laboratório para saber se vale a pena ou não manter essas regras. Vem aí fusão de partidos, pode apostar. Vem, além de fusões, novas regras. Prepara aí para o ano que vem a reforma política, o Centrão sai fortalecido dessa eleição. Né? Então eu acredito que o Centrão vai pautar isso daí no Congresso. E eu estou apostando que o Bolsonaro vai para o PRB, hein? Vamos lá, vamos apostar. Republicanos. Republicanos. É verdade. PRB é novo nome. É isso aí. Tá certo. Obrigado, Rabi Calil. Eu que agradeço, Pedro. Uma boa semana e um abraço a todos.
7h44, produção. Depois do intervalo aqui conosco, a vereadora Carol Ribeiro, reeleita pelo PSDB. 2 minutos. Acabamos de passar por um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Por isso, a Sabesp trabalha 24 horas por dia para cuidar de todos. E se todos cuidarem da água bem, ninguém fica sem. Tome banhos curtos, feche as torneiras, não use mangueira, conserte vazamentos e evite qualquer desperdício. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br. Vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h47, 7h47, Radar de Notícias ao vivo. Comigo aqui no estúdio a vereadora reeleita Carol Ribeiro, do PSDB. Bom dia, vereadora. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos do Radar, estava com saudade. E a todos que nos assistem. Parabéns pela reeleição, né? Obrigada, e também já queria aproveitar e agradecer, né, a todos que me confiaram novamente o voto. E aos novos, né, porque eu mais que dobrei a minha votação da passada. Que bom, hein? E agradecer aos 5.189 votos que a gente obteve. É a sua terceira disputa? É a segunda que eu ganho. Sim, mas a primeira eu não fui eleita. Com quantos votos na primeira? 1.684. Na segunda? 2.265. E agora quase que dobrou? 5.189. Bacana, hein? É que sirva de exemplo, né? Tem muitos candidatos aí que disputaram, estão tristes porque perderam, mas não é assim, né? Não se ganha todas, a gente não se ganha na primeira, né? A gente tem que estar preparado, né? Porque essa decisão está na mão do povo, o povo é que decide, o povo coloca, o povo tira. Então, não tem muito o que você brigar, você tem que estar preparado, né? Claro que ninguém quer perder, mas você tem que estar preparado. O que a senhora sentiu nas ruas nessa eleição? Difícil, hein? Uma eleição difícil, até o ano, né? Um ano muito difícil, né? Que ninguém imaginava viver tudo isso. Então, foi difícil até você chegar nas pessoas, você não podia ter muita gente, não podia ter reunião, não podia ter contato. Foi mais pro finalzinho, né? Que começou a liberar. Mas, assim, no meu caso, eu não tive muita dificuldade, porque eu sempre trabalhei os 4 anos, sempre tive presente. Então, eu não tive muita dificuldade. Mas foi difícil, bem difícil.
Agora, o PSDB elegeu a senhora, né? Primeiro lugar foi o Geleia, protetor, né? Geleia. E a senhora que também tem essa bandeira da causa animal, né? Sim, eu até deixo bem claro, Pedro, que às vezes as pessoas confundem. Eu não sou uma protetora animal. Sim. Protetor, ele vive e respira animais, não é verdade? Vive o dia a dia. Eu sou amante da causa, sempre atuei, já estive aqui algumas vezes. Faço parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, já vai fazer 4 anos. Eu gosto, eu amo, mas assim, eu sei que eu não consigo fazer mais, por isso que eu não mergulho assim de cabeça, porque é uma causa que ela demanda muito gasto, você tem que estar preparado para abraçar essa causa. E eu não me sinto, no momento, preparada. Mas sempre estou aí A senhora cobra políticas públicas para a causa animal, né? Cobro muito, já falei até aqui, sou até bloqueada pela diretora do departamento. Andréa Biegatti. Por exatamente isso, cobrar, porque como eu faço parte da frente, a gente tem as cobranças, tem as protetoras que precisam ser ouvidas, precisam ser ajudadas, sim, no WhatsApp, sim. Que grosseria, hein? Sim. Que grosseria, André Biegatti. Ela não aceita quando você vai cobrar. Eu acho assim, Pedro, ela está num cargo que ela, independente de gostar, ela tem que aceitar. Porque eu estou cobrando o trabalho dela, não a pessoa dela, não é verdade? Então a gente acaba, enfim, eu cobro, eu fiscalizo. A última vez eu estive até aqui, se eu não me engano, que eu acompanhei as castrações, porque a gente tinha muita reclamação sobre isso. E até aproveitando sobre isso, Pedro, agora eu posso falar, porque eu não podia, porque eu estava em eleição, em campanha. Você sabe que eu apoio uma ONG que faz um trabalho social com pessoas, e agora ela está lançando, que é a ONG Ipanema, um projeto de uma clínica gratuita veterinária. Lá no espaço... A ONG Ipanema. E a gente está com a parceria, já estou até... O espaço já existe, eu já fui até buscar emendas, apoios, né, para a gente poder equipar. Porque eu sei que é difícil, Pedro, não é uma causa assim, fácil de você levar. E deixando até bem claro, para depois o pessoal não começar a levar animais, abandonar, né, porque lá não tem espaço físico para ter. Lá vai ser mais atendimento de urgência, fazer um exame gratuito, fazer mutirão de castração. A ideia é essa, é ajudar nesse sentido. Agora, recolher animais abandonados, isso tem que partir da prefeitura. A prefeitura tem que fazer isso, né? Que é aonde deveria ter mais capacidade para fazer e, infelizmente, não faz. Sem dúvida. E até aproveitar o espaço aqui, pedir ajuda também, quem quiser apoiar o projeto, né, será bem-vindo. A ONG Ipanema, então, vai fazer uma clínica veterinária... Gratuita. Gratuita. Para quem precisa, hein, Pedro? Para quem não tem condições, né, de arcar. Porque é uma causa que gasta muito, Pedro. Eu, por exemplo, eu tenho 7 cachorros. Dois eu peguei na rua. O último que eu peguei em junho. Foi abandonado lá do meu escritório, lá no João do Pulo, no Bela Vista. Estava com a pata quebrada e peguei ele, fez a cirurgia, eu ia doar ele, acabei ficando. Depois que eu peguei ele, meus cachorros começaram a ficar doentes. Aí eu tô lá em casa com 4 cachorros doentes. E gasta... Não, já é velhice, já, né? Então, assim, gasta muito, a gente sabe como é, e muita gente não tem condições. Pega o animal, acha que é só pegar, vou ter um cachorrinho, só dar comida, dar banho, não. Quando vem os problemas, aí que você vê que você não tem condições e muitas pessoas têm seus animais como filhos. Eu mesmo tenho como filhos, né? Então, a gente está torcendo para que esse projeto dê certo. Já estou encabeçada em buscar parcerias para isso e tomara que dê certo. Se não der, a gente tentou, né? Você estava falando do João do Pulo, eu me lembrei da sua luta para revigorar aquele ginásio. Como é que ele está hoje? Bom você ter falado, que eu tenho até uma reclamação, que eu passei domingo lá, que eu moro ao lado, né? Assim, Pedro, o João do Pulo está fechado por conta da pandemia. Não abriu. Porém... ele tem algumas pessoas que adentram, né? Dá um jeito de entrar. Mas, assim, o que eu estava observando, ele está fechado, porém tem os funcionários. Nada contra nenhum funcionário, mas está largado.
mato grande, sujo. Vieram me reclamar, vereadora, porque eu sempre cuidei, né? E tá Independente. feio. Tá feio. E aí, como que eu entro para fazer? Fechado. Aí é bom cobrar, né? Porque tá largado e a população tá cobrando. Secretaria de Esportes? Esportes. Ei, secretaria, vou te falar uma coisa, seja quem for o próximo prefeito, o Guti ou o Pietá, tem que repensar essa Secretaria de Esporte, hein? Essa Secretaria de Esporte virou moeda política não só nesse governo, mas nos governos anteriores, e deixa muito a desejar. Tanto nós falamos do João do Pulo, falamos do Tomeuzão, falamos do Fioravante e nada. Qual é o papel da Secretaria de Esportes em Guarulhos? Agora vem a vereadora aqui e relata que o João do Pulo, depois que foi revigorado, né, já está descambando de novo. Mato e sujeira, eu acho assim, tá fechado, mas vamos cuidar, né? Não, lógico. Se é mato, é só mandar carpir, não é isso? Sim. Agora eu me pergunto se é Secretaria de Esportes, se é Pro Guaru, se é Serviços Públicos. Não, lá quem tem que resolver é a Secretaria de Esporte. Concordo. Sempre foi, né? Assim, na medida do possível também. Mas a gente sempre ajudou, né, Pedro? Você sabe disso, que eu sempre fiz esse tipo de trabalho, apesar de não ser minha atribuição, às vezes até criticada, mas eu já fazia antes e continuo fazendo, independente de estar vereadora. A gente contribui, até porque eu sou moradora, sou munícipe, então se a gente pode fazer, a gente vai lá e faz. A gente ajuda, não que seja minha obrigação, mas as pessoas já até acostumaram com isso, tanto que eu passei domingo olhando e aí quando eu cheguei no final da minha rua, o morador veio falar: você viu como que está o João do Pulo, vereadora? Então... não é obrigação da vereadora, mas também, eu acho que a senhora consegue falar com o secretário de Esportes? Sim, consigo. Dá uma cobradinha nele. Sim, irei fazer isso, Pedro, é minha função, né? Tá ok. Obrigado pela presença, a vereadora reeleita Carol Ribeiro, pelo PSDB, dobrou a votação, hein? Parabéns, hein? Mais que dobrei. Mais que dobrou. Obrigada, Pedro, e obrigada por estar aqui novamente, né? E me coloco à disposição, meu escritório está lá aberto, não fechou, vai continuar mais 4 anos lá no Bela Vista, do lado do João do Pulo, e está lá para a população. Quem quiser ir lá vai ser bem atendido. E boa sorte aí com essa clínica veterinária lá na ONG Ipanema. Obrigada, Pedro. Tá ok. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação.